Bom dia, pessoal! Hoje, na aula de Sociologia, nós falaremos sobre a sociedade de consumo. Muito bem, todos nós consumimos alguma coisa, certo? Porém, na sociedade atual, nós vemos muito uma lógica de é preciso ter para ser, ou simplesmente é preciso ter. Então, essa lógica faz com que nós repensemos a nossa forma de consumo. Por quê? Ter as coisas é mais importante do que ser alguém que constrói, né? E por aí vai, a gente tem esses questionamentos que a sociologia, inclusive, nos ajuda, né, a refletir sobre essa sociedade consumista que nós temos. E é sobre isso que eu darei introdução hoje ao nosso capítulo. Então, sociedade de consumo é um dos grandes assuntos da sociologia com relação ao mundo contemporâneo. Então, eu separei para vocês alguns tópicos e irei explicar essa introdução através deles. Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês é o seguinte: todos os seres humanos têm necessidade de consumo, inclusive consumo de alimentos. Nós não temos como outros animais têm carapaças, pelos, etc., para nos proteger, então precisamos de calçados, roupas, etc. E esse consumo, essa necessidade, né, traz um consumo desde muito tempo. Só que muitas vezes nós achamos que esse consumo ele é necessário o tempo todo. Então, se eu preciso de um calçado para um período de inverno e eu quero ter um outro calçado para um período de verão, a gente traz uma lógica de necessidade de dois calçados. Porém, não é bem assim, né? Na sociedade de consumo, eu preciso de um sapato para o dia a dia, preciso do outro da festa, aí o da festa eu quero ter de duas cores, aí eu quero uma sandália branca e uma azul, e por aí vai. Né? Eu posso dar esse exemplo com vários objetos, escolhi aí a questão do sapato, né? Uma das loucuras femininas, né? E nós vemos aí que não só no universo feminino, mas no masculino, o consumo ele é constante. Né? Nós associamos alguns produtos mais ao gênero feminino ou masculino, mas a verdade é que na sociedade de consumo nós temos vários supérfluos, ou seja, produtos que não são de primeira necessidade, são simples e puramente desejos. Né? Então é outra discussão da sociologia também. A linha tênue entre a necessidade e o desejo. O que eu preciso? E o que eu quero? Então, a gente vive muito disso. E, muitas vezes, em função disso. Aí vem um dos problemas da sociedade de consumo. No segundo tópico, eu coloquei para vocês a discussão do sentido e consumo. Como assim? Muitas vezes, o sentido da vida está em obter coisas. Eu quero ter uma casa assim, assado, um carro, eu quero ter os objetos tais. E isso traz uma angústia natural para o ser humano. Porque se você nasce rico, você pode falir de tanto consumir, sem conseguir administrar. E se você nasce numa condição pior, muitas vezes o trabalho não te leva à satisfação, porque você está sempre comprando, está sempre em dívida e acaba não sabendo também administrar o dinheiro, né, o produto aí do seu trabalho. Então, nesse contexto, a sociedade de consumo, ela mostra que muitas pessoas trazem o sentido da vida para o lado do consumo, de coisas. E essas coisas, na verdade, para a sociologia, mercadoria não é apenas algo que é produzido. Por exemplo, as especiarias, você colhe. Como você faz isso? Está lá na natureza? Em algumas situações, sim. Mas se você faz em escala de venda, você vai plantar, vai cuidar, né, até o momento de fazer daquilo uma mercadoria. Então, mercadoria tem a ver com mercado. Então, mercadoria é qualquer produto, qualquer item, né, que tenha a finalidade de ser vendido, de ser comercializado. E aí nós vemos também outro grande questionamento, inclusive, que já começa, né, no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que é a questão da poupança versus o consumo. Por exemplo, os puritanos, né, outros protestantes aí da Idade Moderna, eles pregavam muito a questão da poupança, o guardar, para você ter quando você precisar em alguma urgência. Então, você vive uma vida simples, mesmo sendo um burguês, um comerciante de sucesso, tinha até uma roupa, né, que eles tinham em comum, eram roupas mais simples. Para quê? Para você ter uma reserva. Isso era cultural no meio deles. Não só no meio dos protestantes, né, eu dei esse exemplo, mas
em outras situações, né, culturais, eles tinham essa questão de poupar. Para quê? Para eu ter ter um recurso no momento de emergência, né? A sociedade de consumo, ela muda isso. Não, você não precisa. Você pode dividir em 10 vezes no cartão. Você não tem R$ 400 para dar num óculos. Né? Mas, de repente, se eu divido isso, aí você tem R$ 100 por mês e vai ficar 4 meses pagando esse óculos. Né? Então, a sociedade de consumo, ela te dá situações em que você abre mão de ter uma poupança e você tem um sentimento de poder. Eu posso ter, por quê? Porque eu posso dividir, por exemplo. Né? Então, a questão do cheque, do cartão de crédito, etc., dão essa ideia nessa sociedade de consumo. A sociologia vai explicar essa mudança de hábitos, principalmente porque, na época da poupança, os objetivos dos seres humanos, eles permeavam situações diversas. Então, hoje em dia, a poupança, muitas vezes ela não é mais valorizada. Eu quero comprar e pronto, eu não preciso ter poupança. Por quê? Porque as pessoas passaram a não pensar tanto a longo prazo. Então, por exemplo, quem tem um plano de saúde, quem não está aí à mercê do SUS, por exemplo, não pensa nisso. É uma poupança. Eu estou investindo, eu estou poupando para conseguir pagar um plano de saúde. As pessoas não têm mais uma mentalidade, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem mais essa mentalidade. Por quê? Porque é cultural o consumo. Então, se eu estou vendo um filme, né, num canal aberto que seja, ou mesmo nos canais fechados, né, eu tenho um horário de quê? Da propaganda. E nessa propaganda, eu sou sempre estimulado a comprar, a consumir algum produto. Seja ele um outro programa de TV, tenho que ter no meu pacote, né? Seja ele um produto físico, um perfume, né? E outros objetos que não fazem parte da nossa necessidade, mas sim da nossa vontade. Então, se eu vejo aquilo repetidas vezes, eu começo a entender que, olha, eu preciso. E muitas vezes eu não consigo desvincular o querer do precisar. Então, nos debates sociológicos desse capítulo, vocês verão muito esses conflitos, né? Da poupança versus o consumo, do querer versus a necessidade, vários outros assuntos. Nos outros tópicos, eu coloquei alguns temas históricos para a gente entender como que a nossa sociedade foi se tornando tão consumista. Então, a gente começa com o sistema de troca, né? Então, eu troco um produto que eu tenho sobrando por um outro que eu quero. É nesse momento que sementes se tornam moedas de troca, né? Porque eu quero praticar agricultura, mas eu não tenho determinada semente na minha região. As especiarias, etc., né? Dentro desse projeto comercial das grandes navegações, traz essa ideia, né? Como que a pimenta era tão cara, a ponto de eu chamar de pimenta do reino, porque só quem era do reino conseguia comprar. Né? Como que ela é tão cara e hoje eu compro um sachêzinho de 80 centavos? Por quê? Quanto mais raro, mais caro. Né? Então, nessas trocas comerciais, nós vimos muito isso. Produtos que hoje, pra gente, são banais. O sal, né? Um pacote de sal é tão barato. E naquela época, era como eles pagavam o trabalho das pessoas. Daí o nome salário. Né? Então, esse contexto histórico do consumo, o ser humano sempre está em busca de coisas que ele não tem. Isso é natural da gente. Eu tenho algo, estou satisfeito? Não. E nem sempre isso é ruim. Estar satisfeito, geralmente, é estar acomodado. Isso não é uma coisa, assim, positiva para o ser humano, ficar acomodado. Mas também a insatisfação com coisas que nos levam a uma perseguição a produtos, por exemplo, que eu não consigo ter, e aí eu me mato de trabalhar para ter um produto X, começa a não fazer sentido numa sociedade que vai se consumindo por comprar e não ter essa satisfação com os produtos que começa a lhe fazer mal. Então, nesse contexto, a gente vê que entre troca e comércio, essas vinculações do ser humano desde a pré-história até a Idade Média, elas permeiam algumas situações que não tem um consumo exacerbado, ou seja, não é exagerado esse produto. Será mesmo? Então, por exemplo, na corte dos povos da Idade Média ou até do início da Idade Moderna, tinha sim um exagero.
Se a gente começa a pensar em reis como Luís XIV, a gente vê esse exagero de consumo de produtos, pena de avestruz, né? Porque é uma coisa que denota riqueza, porque é algo muito raro, né? E por aí vai. A gente vê que o consumo ele é natural, historicamente falando. Mas a partir da Revolução Industrial, esse processo ele se torna algo constante e sistematizado na sociedade, a ponto de sim criar um sistema econômico que visa a produção dessa mercadoria e a venda, né? Na verdade, a gente vê aí que não só a produção, mas a circulação dessa mercadoria e dos seus lucros faz com que esse sistema econômico ele agrade as pessoas. Por quê? Se eu tenho, eu compro. Se eu trabalho, eu tenho o recurso. Né? Então, o capitalismo ele funciona muito bem. Por quê? Porque a natureza humana é de consumo. Então, nessa introdução aqui à sociedade de consumo, vocês veem um pouco aí do que a gente vai discutir nesse capítulo, sobre essas necessidades / vontades que nós temos com relação ao consumo e como a gente lida historicamente com isso até os dias de hoje e sociologicamente como a gente faz para essas coisas, esses desejos não destruírem, né, a nossa mentalidade, para a gente não ficar também muito no processo do ter e do não ser. Na próxima aula a gente continua falando sobre sociólogos que vão dissertar sobre a sociedade de consumo e por hoje é só. Tchau, tchau, até a próxima aula.